Em determinado momento, em determinado ponto aí dos seus estudos, você tem que forçar o seu cérebro a começar a pensar em inglês. Cadê inglês? Em determinado momento dos seus estudos, você tem que forçar o seu cérebro a pensar em inglês. O que eu tô falando é o seguinte: quando você começa a estudar inglês, no início dos estudos, primeiros meses, você pode usar o inglês e o português. Tem algumas escolas que é tudo 100% inglês desde o início. Tem um método assim que, feito da maneira certa, funciona, mas eu acho que é muito mais adequado para uma escola, uma aula, uma sala de aula, uma escola física, e aí o professor tem que saber fazer da maneira certa. Mas quando você estuda online, quando você estuda sozinho, né, faz um self-study, no início você pode usar as duas línguas. Você aprende inglês, usa o português como uma ferramenta. Só que, depois de alguns meses de estudo, é essencial que você faça a transição e comece a estudar inglês usando materiais 100% em inglês. Por que você tem que fazer essa transição? Porque se você não fizer, você não vai forçar a sua cabeça a pensar em inglês, a funcionar em inglês, e você vai ficar muito preso na tradução. Eu já fiz vários vídeos sobre isso, tradução mental, que é basicamente, você vê uma frase em inglês, tá escrito lá, I should have studied more, eu devia ter estudado mais. Alguém fala essa frase aí pra você, só uma frase aleatória, e aí você, beleza, I should have studied, eu devia ter estudado. Você até entendeu, mas você traduz na sua mente para você confirmar mentalmente para você mesmo que você entendeu o negócio, e aí você fica lento. E aí o cara falou uma frase, você começa a pensar naquela frase, fazer análise gramatical, tradução dela, e aí daqui a pouco o cara já falou mais 10 frases, você não tá entendendo mais nada que o cara tá falando. E aí como é que você evita essa tradução? Se você sempre ficar olhando inglês, olhando português, olhando inglês, olhando português, vai demorar muito. Não que não aconteça, mas demora muito. Então, em determinado ponto, é hora de você forçar o seu cérebro a pensar em inglês. E aí como é que você vai fazer isso? Usando materiais 100% em inglês. Então, por exemplo, no YouTube tem um monte de aula em inglês. Quando você vai lá e assiste uma aula dessa, e aí que vem essa é a sacada master. Você vai lá e assiste a aula. É sobre como usar a palavra should. A estrutura, should have. You should have studied more. Você devia ter esse should have. Você assiste uma aula sobre should have e a aula é 100% em inglês. Você acha que você tá aprendendo naquela aula o should have. E assim, de certa forma você tá. Só que muito mais do que aprender o should have, o que você está fazendo naquela aula é sentado, passando tempo com o inglês. Você está vendo uma aula 100% em inglês. A hora que o cara está explicando o should have, ou qualquer coisa que ele vai explicar na aula, e ele está explicando em inglês, a própria explicação dele, pelo fato dela ser em inglês, é o que está fazendo você aprender inglês muito mais do que a coisa que ele está explicando em inglês. Sacou? Uau! A própria aula. Não importa o que o cara explicar na aula, desde que seja 100% em inglês. E aí, olha só, saca só. O cara tá explicando lá o should have ou qualquer outra coisa. E você tá lá prestando atenção o máximo que você consegue pra você entender. Eu tô olhando pra cá porque eu tô fazendo de conta que eu tô vendo a aula. Tem um espelho ali. Aí você tá lá prestando atenção naquela parada. Você tá prestando atenção por quê? Porque você quer entender a explicação dele do should have. Só que seu foco tá em entender a explicação dele que tá em inglês. Uau! Não tem tempo de você traduzir o que ele falou mentalmente. Não tem. Se você parar para traduzir mentalmente uma frase, você não vai entender o resto. E aí, quando você está fazendo isso, você começa a forçar o cérebro. Outra maneira de forçar o cérebro a pensar 100% em inglês é você ler um livro 100% em inglês. Tem um livro aqui, sei lá. Tem um livro aqui, você pega esse livro aqui, você começa a ler o livro. Se o livro está 100% em inglês, você foca em entender o que está escrito lá. Você vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo. E tipo assim, você não tem tempo. Se você ficar pensando e traduzindo tudo, vai passar 1 hora e você vai ter lido meia página. Meu irmão estuda inglês há não faz 2 anos. E aí acho que o ano passado eu dei um livro para ele ler em inglês. Ó, lê esse livro aqui em inglês. E ele me falou isso. Nossa, você tem que forçar o seu cérebro a pensar em inglês. Você tem que aprender a ignorar aquelas coisas que você não sabe e procurar significado, procurar focar nas coisas que você sabe. E aí isso vai treinando o seu cérebro para pensar no idioma e simplesmente esquecer o uso da outra língua. Então assim, mensagem final desse vídeo. Depois de alguns meses de estudo, 3, 4, 5 meses de estudo, se você se dedicar bastante, faça a transição. Comece a usar materiais 100% em inglês para você aprender inglês. Algumas pessoas vão demorar mais tempo, algumas pessoas vão demorar menos tempo, depende muito da sua dedicação. E assim, não quer dizer que você não vai, de repente, às vezes, aprender umas palavras novas no dicionário, não quer dizer que você nunca vai usar o português, mas você vai ter o seu tempo ali de estudos que é 100% inglês. E aí eu garanto pra você, 30 dias aí, 40 dias, pouco tempo, né? Um mês e pouquinho, todo dia fazendo 100% em inglês, vai dar uma melhora absurda. Parece que você vai ligar a chavinha do inglês no seu cérebro e desligar o do português, você vai desconectar. Português é uma coisa, inglês é outra. Quando você ligar a aula 100% em inglês, você não vai ficar pensando em português. E o efeito disso nos estudos é simplesmente
bombástico. Espero então que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou dessa dica de hoje, não esquece de dar o curtir, o gostar, o compartilhar, deixar um comentário aqui embaixo também com a sua opinião. E muito importante, não fecha o vídeo ainda não. Depende de quando você está vendo esse vídeo, mais ou menos, mas estamos prestes a começar a 6ª semana do inglês. Começa no dia 8 de agosto, então tá pertinho já. 8 de agosto de 2016, 6ª semana do inglês. O que é a Semana do Inglês? É um evento 100% online, 100% gratuito, que eu organizo todo ano, dura uma semana, por isso que chama Semana do Inglês. Durante a 6ª semana do inglês, o que eu faço? Eu compartilho, eu publico uma série de vídeos e aulas de inglês explicando em mais detalhes os métodos e as técnicas que eu uso para aprender o idioma de uma maneira, como eu sempre digo, uma maneira rápida, simples e efetiva, ou seja, uma maneira que qualquer um com dedicação consegue colocar em prática e uma maneira que é efetiva, que você realmente vai lá, faz a parada e tem os resultados que você quer ter. Para participar, muito simples, em algum lugar aqui do vídeo tem um link na descrição aqui em cima, ou aqui, não, aqui em cima, na descrição aqui em cima, ou aqui embaixo, depende de onde você está vendo. Tem um link de cadastro, é muito simples, você clica no link, vai cair na página, lá vai estar escrito 6ª semana do inglês, você entra lá, você clica, faz o cadastro, não demora nem 2 minutos para fazer o cadastro, e aí no dia 8 de agosto, quando começar o evento, aí você pode assistir qualquer hora do dia que você quiser, totalmente online, super prático. Quando começar o evento, eu mesmo, Mário Vergara, entro em contato com você por e-mail, falando que a primeira aula está no ar, você pode entrar, você pode interagir, tem uma sessão de comentários, enfim, é muito legal, você vai adorar. Então é isso aí, cadastra lá na 6ª semana do inglês, começa dia 8 de agosto de 2016, e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até mais, implementa aí as dicas do vídeo.